Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Andrews. E hoje eu trouxe para vocês aqui um método para você que tem uma operação que você precisa gerar leads, né? Gerar leads, gerar reuniões normalmente, né? Ou demonstrações ou conversas ali a partir desses leads, para depois fazer a venda. Eu trouxe aqui uma forma de acompanhar esse processo todo e ter métricas, né? Para você entender onde está o gargalo da sua operação, né? Onde está o gargalo, se é no tráfego, se é na venda, se é no agendamento e assim por diante. Como que surgiu aqui esse método de mensuração? Basicamente é olhando o funil, né? Então, isso aqui são dados reais, até de um cliente que eu atendi bastante tempo atrás, mas atualmente eu tenho um cliente também e nós rodamos uma operação muito parecida e nós olhamos indicadores similares. E aí a necessidade era justamente entender em que ponto do funil, né? Em que ponto ali das ações a gente estava com gargalo ou a gente tinha oportunidade de melhoria. É por isso que a gente olha ponto a ponto nos indicadores, né, através dos dados, para tomar as decisões e entender onde tem oportunidade de melhoria e aí aplicar uma ação corretiva. Então bora lá? Vou compartilhar minha tela aqui. Basicamente eu vou explicar aqui quais são os indicadores, como você analisar cada um deles e até vou explicar aqui bem superficialmente como montar essa planilha de análise. Mas eu não vou entrar muito no detalhe para não tomar muito tempo do vídeo. Então basicamente nessa planilha eu trouxe dados de 2 meses. Então no funil desse cliente, no processo de vendas desse cliente, qual é a lógica, né? A gente tem aqui o mês, né? Então por exemplo a gente está analisando o mês 6 e o mês 7. E aí ele tem agendamentos, ele tem comparecimentos, né? Que eles também chamam de demonstração, porque era um cliente de software. E aí você tem o número de faltas, que também é conhecido como no-show, né? Muito conhecido aqui como no-show, né? Não apareceu para reunião, não apareceu para demo. O percentual de no-show, né? O número de dias úteis do mês. E aí uma média de quantas reuniões, né? De quantas demos você conseguiu atingir em cada mês. E quantos agendamentos você estava atingindo em cada mês. E é em função dos dias úteis, né? Então aqui é uma média de demonstrações por dia útil. Uma média de demonstração de agendamento por dia útil. Além disso, tá? Quais outros indicadores você pode acrescentar aqui? Então digamos que você tem um SDR que recebe os leads e faz a marcação da demonstração. O que você pode fazer? Você pode ter um outro indicador aqui de leads gerados. E aí depois você vem para o agendamento. Então, gerou um lead, caiu para o SDR. Se esse SDR conseguiu marcar a reunião ou não. A partir do momento que ele marcou a reunião, se torna um agendamento, correto? E aí você vai medir lá no closer, né? Se compareceu ou não, se faltou ou não. E aí o closer, se ele fez uma proposta para o cliente. Então aqui a gente pode medir propostas, tá? Ou / orçamentos, né? Não sei como você chama aí. E depois você pode medir também aqui vendas, né? Ou negócios fechados. Então esses indicadores aqui, esses 3 aqui que eu coloquei do lado, não tá nesse modelo meu, mas seria muito fácil de acrescentar na mesma lógica que eu vou apresentar para vocês. Mas eu já estou deixando a sugestão aqui para que você, se você quiser medir todo o seu funil, você pode medir da mesma forma, exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui, você pode acrescentar esses indicadores. Show? Vamos lá. Aí o que é legal aqui? Eu tenho além dessa visão mensal, a gente tem uma visão semanal. Então ele traz aqui o mês 6, por exemplo, semana 1, 2, 3 e 4, 5 do mês. E aí você consegue olhar os mesmos indicadores. Quantos agendamentos eu fiz na semana? Então se a gente olhar aqui, você vê que vai tendo uma crescente. Vai tendo uma crescente e aí tem semanas que tem mais dias e tem semanas que tem menos dias. Por exemplo, aqui a semana 5, ela só tem 2 dias úteis, né? E aí por conta dela só ter 2 dias úteis, é que vai ter menos agendamentos, mas a média ficou até maior. A média de demos por dias úteis ficou até maior. E a mesma coisa na semana 1 aqui, ó, que só tinha 3 dias úteis. E aí por isso só 25 agendamentos, mas a média 7 por dia, né? 8.3 agendamentos e 7 demonstrações, reuniões realizadas no dia. Então o que a gente pode fazer de análise aqui, tá? Vamos olhar essa visão semanal e entender quais as análises a gente pode fazer. Você tem como comparar a primeira semana de um mês contra a primeira semana do outro mês. Tá? Você pode olhar tanto valores absolutos, eu tive 21 reuniões, na outra semana eu tive 25, né? A segunda semana contra a segunda semana, como isso está evoluindo. Pode ver que todas aqui do mês 6 e mês 7 a gente estava sempre uma evolução. E aí claro que eu não estou olhando aqui o tráfego, né? O quanto eu investi em anúncio. Então se você tivesse medindo lá o volume de leads, agendamentos, comparecimentos, você poderia colocar também ali o CPA, né? O custo por lead, CPL, custo por lead ou custo por ação, por aquisição de lead, para que você entendesse quanto está custando cada lead. E aí depois você também poderia colocar o CPD, que seria o custo por demonstração, ou CPR, custo por reunião, para ver quanto está custando cada reunião, tá? Aí é a mesma lógica, você consegue avaliar semana a semana, né? Então é uma conta de média, tá? Aqui seria uma conta de média. Você pega o valor investido e aí divide o valor que foi gasto naquele dia ou naquela semana pelo número de reunião ou leads
né, que teve naquela semana para você saber o número. Continuando, a gente consegue fazer essa análise absoluta, mas você também consegue fazer a análise aqui proporcional, a análise de média. Então a gente tem aqui, por exemplo, na média, na terceira semana de junho, a gente estava com 7,4 reuniões. Agora na terceira semana de julho, a gente estava com 7,8. Então você consegue fazer mês versus mês, mas você também consegue ver a média, a evolução da média, semana versus semana. Então você vê que ele vinha tendo uma crescente aqui no mês de junho, né, até chegar na última semana, e aí na primeira semana de junho ele deu uma caída de novo. E aí aqui são reuniões agendadas, tá? Né? Reuniões feitas, desculpa. Demonstração aqui seriam as reuniões feitas. Ele teve uma caída e depois ele voltou a crescer nas últimas semanas do mês. E aí você tem duas formas de analisar. Pode ser um comportamento mesmo, sazonal do cliente, que no começo do mês o cliente é mais ocupado. Então, apesar da gente estar agendando mais, né, quando a gente compara os números absolutos aqui, o cliente tem faltado mais nas primeiras semanas, que é o que a gente vê aqui, ó. Ou pode ser só uma questão de volume mesmo. Então, na verdade, ó, até respondendo essa pergunta já que eu fiz, será que o cliente falta mais na primeira semana e na segunda semana e comparece mais nas últimas semanas? Não. Quando eu olho os números aqui, ó, na primeira semana 9%, aqui 16%, 25%. Então as duas primeiras semanas tem uma taxa menor, a última semana também tem uma taxa menor, mas as semanas do meio ali, ó, semana 3 e 4, a gente vê que a taxa de falta é maior. Aí isso se repete nos meses. E aí você vê que a semana 3 aqui do mês de julho teve uma taxa de falta muito alta, uma taxa de no-show muito alta. E aí quando você analisa isso aqui, você consegue saber onde você tem que atuar. Então vamos dar exemplo, tá? Tá caindo o meu número de agendamentos, mas eu tô gastando a mesma coisa em tráfego. Então tá ficando mais caro o meu tráfego, né? O meu custo por agendamento. Ah, não, mas antes do agendamento eu tenho um lead. Então você tem que olhar primeiro se o SDR está conseguindo contato com o lead, se ele está fazendo bem feito o trabalho dele, né? Para saber quantos leads você precisa para fazer um agendamento. Se esse número está piorando, né? O SDR tem que falar com mais leads para conseguir um agendamento. Primeiro você tem que olhar a abordagem dele, se ele está fazendo a abordagem da forma correta, né? Ou se a qualidade do lead, né? A assertividade do lead está pior. Então você tem que analisar esses dois fatores. Beleza. Segundo passo, pode ser também que o tráfego ficou mais caro, né? O custo por lead ficou mais caro e o custo por agendamento também ficou mais caro. Então isso também pode ser uma terceira opção. Aí depois a gente tem comparecimento. Então se o número de agendamento versus comparecimento, né, que seriam as faltas, né, que é comparecimento divididos por agendamento, começar a ter muita falta, aí você pode ser algumas coisas. Então a primeira coisa, você tem que olhar como é que está sendo o contato, de novo, né? Contato do SDR com o cliente para fazer esse agendamento, o quanto de desejo ele está gerando na reunião. Então, o objetivo da SDR não é nada de vender o produto, nada de vender a solução final, digamos assim. Mas a reunião, tem que fazer o cliente comparecer na reunião. Esse é o objetivo principal da SDR. Então, tem que ver como que ele está abordando isso, né? Segundo ponto, é ver como está sendo feita a confirmação da reunião. Então, se você tem automações que mandam SMS, WhatsApp, né, antes da reunião, 24 horas antes da reunião, e 4 horas antes da reunião e 30 minutos antes da reunião, por exemplo. Você pode fazer essas 3 confirmações para aumentar a tua taxa de comparecimento. E aí uma outra coisa que também ajuda a aumentar a taxa de comparecimento é você reduzir a tua janela de disponibilidade para o cliente. O que quer dizer isso? O cliente não consegue marcar uma reunião para daqui 2 semanas, para daqui 3 semanas, né? Porque aí ele acaba esquecendo, né? E as coisas mudam, as prioridades mudam e a chance dele faltar é maior. Mas se você reduz isso para só tem no máximo uma semana, né? Dentro dessa semana, dentro da próxima semana no máximo, o cliente vai estar com isso muito fresco na cabeça, ele vai estar lembrando muito bem disso e aí a chance dele comparecer é maior. Então, se tiver uma taxa de no-show muito alta, uma taxa de falta muito alta, é isso que você vai fazer, analisar como é que está sendo vendido a reunião, como é que está sendo combinada a reunião e se vocês estão fazendo bem as confirmações antes da reunião, os lembretes e as confirmações da reunião. E também essa janela, se não está muito longo o prazo que o cliente está marcando as reuniões. E aí depois, né, você tem o que? Depois de comparecimento, você tem propostas feitas e você tem vendas. Se a relação entre reuniões realizadas e propostas feitas estiver baixa, também pode ser um indício de lead de baixa qualidade. Pode ser um indício ali de que o lead não está tendo qualidade para o produto que vocês estão tentando ofertar, né? E aí o closer, né, o vendedor, ele decide por não passar o preço para o cliente, por não fazer uma proposta para o cliente. Então esse pode ser um fator, alinhar com o vendedor a estratégia que ele está usando e ver se ele está fazendo corretamente o processo de venda, porque ele não está fazendo uma proposta para o cliente. E aí o último fator seria a venda mesmo, concretizar o fechamento. Se tiver baixa é a mesma lógica, entender como que está sendo conduzido o processo como um todo de vendas daí, principalmente o processo da reunião, se o vendedor está conduzindo bem. E aí um outro fator que é muito importante você ficar atento, que é difícil alguém entender, é qual que é o teu product
Market Fit, né? Que seria o quão o seu produto está alinhado com a expectativa do mercado. Porque também não adianta você querer vender shampoo para quem é careca, não vai funcionar. Né? A não ser que seja um shampoo para crescer cabelo, mas não é normal. Então você tem que cuidar ali, porque às vezes o seu produto, você está focando muito no produto e esquecendo de ouvir o mercado, tá? Então já foi o tempo lá que o Ford falava assim, olha, a pessoa pode comprar o carro da cor que for desde que seja preto. Isso não vale mais, né? As empresas hoje fazem carros de outras cores, então o competidor vai aceitar fazer de uma outra cor e você vai perder o cliente. Então você tem que sempre olhar se o teu produto está bem alinhado com a necessidade do mercado. E aí, como que a equipe de marketing e a equipe de vendas está comunicando isso? Super importante. Show? Vamos continuar aqui. Então eu já expliquei aqui os números básicos do funil, né? Eu vou passar rapidamente aqui pela outra análise, que é uma visão por dias úteis. Então isso também é legal de você analisar, tá? Então você tem a mesma lógica, tá? A gente tem quantos dias úteis teve no mês, então por exemplo aqui teve 22, no outro mês também teve 22 dias úteis. Quantos agendamentos teve em cada dia útil? Então no 10º dia útil do mês 6 teve 11 agendamentos, no 10º dia útil do mês 7 teve 21 agendamentos. Então isso cresceu bastante. Comparecimento teve 10, aqui no 10º dia útil teve 8, né? Então, quer dizer, aumentou bastante a falta. Então, por aí você consegue analisar a evolução, isso vezes dia útil, né? Através de dia útil, você consegue analisar como é que tá isso com relação aos dias úteis do mês, porque às vezes um mês tem mais dias úteis do que o outro, então isso vai influenciar no número total, aquela análise mensal que a gente faz, né? Isso aqui pode ser influenciado pelo número de dias úteis do mês e também pode ter algum comportamento sazonal. Então, alguns períodos do mês, algumas semanas ou alguns dias úteis do mês, existe uma queda natural. E aí, quando você olha por dia útil, você consegue comparar isso. Legal? E aí, uma outra coisa que ajuda é que a gente olha aqui nessa visão, o que tem de diferente, além da evolução aqui dos dias úteis, é você conseguir analisar como que está de uma forma acumulada, tá? Então, qual que é a lógica aqui? Esse valor, ele vai olhando todo o período para trás. Então, por exemplo, se a gente pega o dia 10 lá que eu tinha falado, 4,33, ele está olhando todos os agendamentos do dia 1 ao dia 10, né? E aí dividindo isso pelo número de dias úteis, tá? Então essa é uma forma de um cálculo acumulado, tá? A mesma coisa com os agendamentos e com as demonstrações. E você poderia expandir isso para vendas, para propostas, assim como eu já falei, para leads gerados, como eu já falei. Mas antes da gente continuar com o conteúdo aqui, eu quero te convidar a deixar um joinha, um curtir. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você receba os próximos vídeos e não perca nenhum conteúdo aqui que a gente vem trazendo no canal da Indrius. Antes de eu mostrar aqui a tabela diária, que a gente tem aqui seria o analítico, onde estão os dados. Lucas, mas como é que é o tabelamento para você montar esse relatório? Como é que eu de fato monto esse relatório? Né? Eu vou passar já aqui. Vamos lá. Então, no diário, aqui eu poderia chamar isso de analítico. É aqui que os dados são lançados. E são só números, é bem fácil, tá? Bem fácil. Eu não vou explicar muito no detalhe as fórmulas, não vou explicar, mas eu vou clicar em cada uma delas aqui rapidinho e aí você pausa o vídeo. Se você quiser replicar essa planilha, é só você pausar o vídeo e olhar aqui em cima, aqui, ó, na barra de fórmula, e replicar as fórmulas que você está enxergando aqui. Olha ali para onde as fórmulas estão apontando, né, e você vai conseguir entender. Essa planilha aqui, basicamente o que ela tem? Ela tem a data é normal, você pode lançar, isso é digitado, né, ó, as datas. E aí já começa a fórmula. Então tem a fórmula do ano, pausa aí se você quiser replicar. Tem a fórmula que calcula um mês, pausa se você quiser replicar. Tem uma fórmula que calcula os dias úteis, tá? Essa fórmula aqui, né? Então, ó, pausa aí. E aí você vai entender como ela calcula os dias úteis. A mesma coisa com a semana do mês, né? A semana dentro do mês, tá? Existe um cálculo aqui que a gente faz olhando a semana do ano, a semana, né, que tem no ano, qual é o número da semana do ano versus a semana atual. Então, você consegue fazer essa conta, tá? A fórmula aqui. De novo, não vou explicar, você pausa e replica. E aí vem 3 colunas aqui que seriam os dados mesmo. Isso aqui é digitado, se você perceber, ó, compareceram 3, faltaram 1, agendamentos 4, aí pode ter leads 5, poderia ter propostas 6 e assim vai, fechamentos 10. E aí uma dica que eu posso te dar é o Google, ele tem, se você usar o Google Sheets, ele tem aquela integração com formulários do Google Forms. E aí você consegue fazer um formulário pro teu closer, pro teu vendedor preencher todo dia. Isso é um jeito mais simples, tá? Para ele preencher todo dia e aí cai, né? Quando ele preenche, cai já na planilha aqui. Dá para fazer isso, você vincula, tá? Google Forms você vincula com o Google Sheets. A resposta já cai aqui,
Tá? Então isso é uma forma de facilitar para você o preenchimento. Se não, você vai extrair o relatório do seu CRM, ou faz palitagem, que a gente chama, que é o vendedor fazer num pedacinho de papel mesmo em algum lugar e te mandar esse reporte todo dia. Manda no WhatsApp, ele conta isso no final do dia e te manda, ou pode ser pelo Google Forms, tá? E aí quando você preenche aqui, você vai tendo mais clareza nos dados. E aí as duas últimas aqui, a taxa de comparecimento, é bem tranquilo, é um dividido pelo outro, é a fórmula, ó. E a taxa de faltas é a mesma coisa, é uma fórmula. Aí agora eu vou voltar nas outras planilhas rapidamente, explicando como montar as outras planilhas, tá? Rapidamente. Então, primeiro, você tem aqui, a gente tem aqui, ó, esse primeiro pedaço aqui, ó, é uma tabela dinâmica, né? Então, a gente pega tudo aqui, de novo, não vai entrar super no detalhe, eu vou só dar o caminho das pedras. Você vem aqui, você coloca aqui inserir, dados. Então, você vem aqui em inserir tabela dinâmica, tá? Você inseriu tabela dinâmica. Aí aqui na tabela dinâmica, eu vou editar aqui, você vai arrastar os campos conforme estão aqui, tá? Eu não vou, de novo, eu não vou explicar muito no detalhe, mas você vai pausando o vídeo e vai vendo, ó. Então, em linhas vai o mês e vai dias úteis. Em colunas vai, ó, valores como colunas, vai agendamento, compareceram e faltaram. Em filtro você pode colocar a célula não está vazia. Tá? Então, isso vai montar essa tabela dinâmica aqui, ó, desse formato aqui. Aí pra cá são fórmulas, então eu vou passar as fórmulas aqui. Ó, então a primeira fórmula aqui, eu vou passar na linha 2, tá? É uma divisão bem fácil para calcular as faltas. Depois aqui, essa fórmula aqui, eu pauso aí o vídeo para você entender onde ela está apontando, né? Como que calcula. Depois essa fórmula aqui, tá? E depois essa fórmula aqui. Show? Isso é para dias úteis. Vamos para o semanal. A mesma lógica, tá? Para montar aqui essa primeira parte não muda muita coisa. Vamos abrir rapidinho aqui só para você entender. O que muda aqui na linhas é o mês e a semana do mês. E daí depois as colunas é a mesma coisa. Agendamentos compareceram e faltaram, tá? E filtro não tá vazio. Tá bem fácil. Isso é igual. Aí agora, então a partir daqui a fórmula, né? Essa é igual a outra. Olha lá, a lógica é a mesma, na verdade a lógica é a mesma, mas eu vou deixar aqui para vocês verem. Aqui também é só uma divisão e aqui é só uma divisão. E aí o último, que é o mensal, aqui em linhas só tem o mês e em colunas tem agendamento, comparecimento, faltaram e filtro não está vazio a data. Então também é bem padrão. E aí a fórmula, né? As faltas, aqui é mais tranquilo. Basicamente é isso. E aí de novo, né? Qual que é o valor disso aqui? O valor é você enxergar aonde tá os gargalos, é você ver a evolução. Eu gosto muito dessa visão, ou por semana ou por dias úteis aqui, ó. Aí você consegue ver como é que se isso está crescendo ou não, né? E você consegue entender, meu problema tá no tráfego, meu problema tá no SDR, meu problema tá nas faltas, meu problema tá no closer, né? E você consegue identificar ali hipóteses, tá? Normalmente o que acontece é que você não tem a conclusão exata. Meu problema é no tráfego. Não, meu problema deve estar ou no tráfego ou é no SDR. E aí você vai fazer teste. Você vai verificar se isso faz sentido ou não. Você cria uma hipótese e aí cria uma forma de testar ou de auditar, de checar. É uma das duas ações que você vai ter. Então, para concluir aqui, por que isso é super importante, tá? De novo, se você não mede, você não consegue gerenciar. Então não adianta você reclamar, minha equipe de vendas não tá batendo meta, não tá fazendo reunião suficiente, mas você só descobre isso no final do mês, você só descobre isso quando tá numa situação crítica. Então é super importante como gestor você ter essa análise dia a dia, né, para identificar esses problemas antes deles virarem um problema maior. Então aqui é uma forma de você fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho na hora de montar, mas depois, uma vez que você tiver isso configurado, é bem tranquilo de atualizar e é bem tranquilo de analisar também. Você já consegue ali acender um alerta vermelho antes de você ter um problema maior. E aí, me conta aí, o que você achou dessa planilha? O que você achou dessas análises? Você já tem algo parecido na sua empresa? O que você acha que a gente poderia acrescentar aqui para ficar ainda mais completo? Comenta aí. E se você acha que alguém pode encontrar valor nesse vídeo também, compartilha com essa pessoa, seu sócio, um gerente da sua empresa, alguém que pode adaptar e utilizar isso no seu dia a dia. Por hoje é isso e eu te vejo no próximo vídeo.